Amém. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: que bom que você veio. Não, fala com voz de profeta. Olha para ele e fala: irmão, que bom que você veio, pois o Senhor tem uma palavra para o meu coração. Glorifique o nome do Senhor. Porque desde o momento que eu entrei sobre essas portas, eu senti a presença do Altíssimo no seu lugar. Quando eu entrei sobre esta igreja, eu sentei neste banco e eu senti o abraço do Espírito Santo sobre nossas vidas. Eu quero dizer para você nesta noite: seja livre para sentir a presença do Senhor. Não retenha o teu coração, pois o Senhor quer te dar um abraço nesta noite. Eu não sei o que passa na sua vida, mas o Senhor sabe. Então receba Deus do Espírito Santo. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba o abraço do Espírito Santo. Aleluia. Primeiramente quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que eu tenho de estar ministrando. E agradeço também todos os pastores da nossa igreja pela confiança. Agradecer a minha esposa por sempre estar comigo, dizer que eu a amo, que ela me deu os melhores presentes da minha vida, que são a minha família, minhas filhas. Te amo, tá, mulher? Aleluia. Os irmãos abram comigo em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Aleluia. Enquanto os irmãos procuram, eu quero dizer algo para os irmãos: que durante o momento que eu estiver pregando, está liberado, glória a Deus, o aleluia. Porque eu creio que o crente pentecostal sempre tem algo para fazer para o Senhor. Então, se você trouxe algo ao Senhor nesta noite, entregue Ele durante este culto. Faça deste culto o melhor culto da sua vida. Entregue o seu melhor para Deus nesta noite. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Amém? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou. E ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Amém, irmãos? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por mais este dia, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos diante da tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo poder e a graça do Senhor que nunca faltou sobre nossas vidas, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, mesmo a gente não tendo visto, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, pela nossa vida, Senhor. Pai, nesta noite, eu sou apenas um garçom da tua palavra. Eu sou apenas um canal, Pai. Eu peço a ti, meu Pai, que o Senhor venha servir a tua igreja nesta noite, Pai. Eu de mim mesmo não tenho nada a entregar à tua igreja, mas o Senhor tem a palavra, o Senhor tem o poder, o Senhor tem a graça para ser entregado sobre a tua igreja, Pai. Ó Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, se houver alguma potestade querendo tomar a atenção da tua igreja, eu a repreendo pelo poder de Jesus Cristo. E eu digo a ti, Senhor, nesta noite, Pai, seja livre de manifestar o teu poder sobre a tua igreja, Pai. Porque eu creio que aqui há uma igreja, Senhor, que anseia pela tua presença, que anseia pelo teu poder, que anseia pela tua graça, Pai. Por isso eu peço nesta noite, Jesus, venha falar aos nossos corações, para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. Que eu venha diminuir e que a tua presença venha aparecer, Pai. Porque o único digno de toda a honra e de toda a glória é o Senhor. Sente neste momento glorificando o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Irmãos, sei que esse texto
acabamos de ler é um texto bastante conhecido. E peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência comigo e que os irmãos escutem aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pois todos nós cremos que a palavra do Senhor ela se renova todos os dias. E eu creio que o Senhor trouxe algo para colocar em teu coração nesta noite. Pois existe um vazio dentro de nós que só a presença do Senhor pode completar. Às vezes você acha que a tua família pode completar esse vazio. Às vezes você acha que o teu emprego pode completar esse vazio. Mas eu vou dizer para você, um vazio que há dentro de você, só o Senhor pode completar. Aleluia. Para os irmãos entenderem a palavra, eu vou explicar um pouco o que aconteceu antes de chegar a este momento. A palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Acabe, ele se casa com Jezabel. E quando o rei Acabe se casa com Jezabel, eles começam a tomar toda Israel e Samaria. Só que nós entendemos que rei Acabe e Jezabel, eles não adoravam o nosso Senhor. Eles não buscavam a Deus, pois eles se rendiam a Baal. E a palavra do Senhor vai dizer que eles levantam até altares para Baal em Samaria, pois dizendo para os irmãos que Israel é a cidade do Senhor. Só que quando o rei Acabe ele toma o domínio, ele começa a fazer todas as vontades ao contrário da vontade de Deus. É como que ele se rebelasse contra o Senhor. O rei Acabe começa a levantar altares contra Deus. E eu vou dizer para os irmãos que o Senhor vai se levantar um homem chamado Elias. Todos nós conhecemos o profeta Elias. E esse profeta Elias, quando ele se levanta, ele vai falar para o povo: sobre a minha palavra não cairá chuva, nem orvalho e nem sereno. Pois a palavra do Senhor vai dizer que o rei Acabe ele domina sobre Israel durante 22 anos. Então eu quero dizer para os irmãos que o povo ele se esqueceu de Deus durante esse momento de 22 anos. Porque o rei Acabe ele implantou um novo governo. O rei Acabe ele foi contra toda a vontade do Senhor. O rei Acabe ele era contra a vontade de Deus. Então Deus levanta Elias para dizer para aquele povo: olha, durante 3 anos e meio não cairá chuva. E quando Deus fala isso, quando Deus levanta Elias para falar isso, Deus vai falar com ele: olha Elias, se esconda agora, vá para a beira do ribeiro, que lá eu enviarei corvos para te alimentar, e você beberá desta água da beira do ribeiro. A palavra do Senhor não vai nos dizer quanto tempo Elias fica ali, mas a palavra vai nos dizer que pela manhã e pela tarde Elias era alimentado. Pela manhã e pela tarde os corvos levavam pão e carne para Elias. E durante esse momento, Elias, creio eu, que estava num momento confortável da vida dele, pois ele só ficava parado ali. O alimento chegava, a água chegava e nada abalava Elias. E eu creio que o Senhor vai olhar para Elias e vai falar assim: olha, eu vou ter que incomodar Elias um pouquinho. Eu vou colocar Elias para trabalhar um pouco. Pois a palavra de Deus vai dizer que o ribeiro se seca. O ribeiro ali secando, Elias tem que sair dali. Porque o cristão chega a certo momento da vida dele que ele entra numa área de conforto. E quando nós entramos nessa área de conforto, aí que é o perigo. Porque nós acostumamos a se servir. A carne e o pão está chegando, a água está chegando e nada mais te abala. Porque nós cremos que Elias, naquele tempo, durante onde todo o povo tinha se rendido a pé de Baal, Elias era um remanescente. Elias era um homem escolhido por Deus. Elias foi chamado de profeta. Só que mesmo ele sendo um profeta, ele vai para um lugar escondido e fica por lá. E o Senhor vai falar com ele assim: Elias, você vai ter que sair dali. Você vai para a casa de uma viúva que não tem ordem a ela para te alimentar. Então Elias sai todo feliz: ó, vou para mais uma casa. Estou tranquilo, estava numa caverna.
vendo, agora eu vou para uma casa, você é alimentado. Só que quando Elias chega lá, a história é totalmente ao contrário. Elias chega na casa daquela mulher achando que era para ser servido. Elias chegou naquela casa achando que Deus ia usar aquela mulher para servir ele mais uma vez. Só que Deus tinha um propósito para aquela casa. Olha, irmão, o Senhor tem um propósito em sua casa. Só que eu venho te dizer, para esse propósito se cumprir, tem que servir Ele. Tem que sair da zona de conforto. Porque muitas vezes nós somos os crentes pidão. A gente pede todo dia. E cada dia a gente aumenta mais o pedido. Só que sacrificar para o Senhor a gente não quer. Servir a gente não quer. Servir o outro irmão, piorou, ele não quer mesmo. Só que a gente entende. E a própria palavra do Senhor nos diz que maior é aquele que serve. Se você quer ser grande na casa do Senhor, aprenda a servir. Porque aqui a gente não cresce para cima, não. A gente diminui. É a presença dele que tem que crescer. Aqui cristão se dobra. E é ele quem reina. A gente não tem poder para nada. É tudo pela misericórdia dele. E muitas das vezes achamos que o poder é nosso, que a igreja é nossa, que tudo é nosso. Mentira. Tudo é dele. Todas as coisas são para ele. O poder, a honra e a glória só para ele. E Elias vai chegar na casa daquela mulher e vai dizer assim: me dê um pouco de água. E a mulher vai buscar água para Elias. E quando ela vai buscar, Elias vai falar com ela: olha, me dá um pouco de pão. Aí que apertou o negócio. Ela vai falar com ele assim: olha, Elias, eu imagino comigo mesmo, que a minha é pregador, tá, gente? Ela dizendo assim: Elias, eu até queria te servir, Elias, mas eu só tenho um punhadinho de farinha e um pouco de azeite. E ela vai dizer ainda àquela viúva que ela ia fazer um bolo para que ela e o filho dela comam e morram. Aquela mulher, creio eu, às vezes no coração dela, ela queria servir um homem de Deus. Só que o coração dela dizia: eu quero servir, mas eu não tenho. Porque todos nós, se chegar alguém na nossa casa, a gente tiver só um pouco para o nosso filho, nós vamos dar para o nosso filho. E Elias vai dizer para ela: vá lá, faça como você dissesse, mas traga primeiro para mim. E ali a palavra do Senhor, creio eu, começou a entrar no coração daquela mulher. Porque ela vai e faz assim. Ela vai e serve o primeiro pedaço para ele. E a palavra do Senhor vai dizer assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia do Senhor derramará chuva sobre a terra. Você não está entendendo, irmão? Porque quando ela serve o homem de Deus, o próprio Deus serve a casa dela. Eu estou dizendo para você: você não faz para o homem, você não serve o homem, mas você serve Deus. E quando você serve Deus, o Senhor serve na sua casa. Porque a promessa, ele falou que a farinha não vai acabar, e não vai, porque quando o Senhor fala, ninguém tem poder para tirar. E passa-se um tempo, a palavra do Senhor vai dizer que o filho daquela mulher, ele fica doente. O filho daquela viúva, ele põe uma doença que a palavra de Deus
se chover e fizer frio, some todo mundo. E aquela mulher, ela foi reclamar com Elias: olha, meu filho morreu, Elias. E agora o que eu vou fazer? Como é que eu faço? Sem comer o que tinha, sem beber o que tinha. Só que nós entendemos que eu disse que quando Elias ele vai para casa, ele vai para servir. A palavra do Senhor vai dizer que Elias pega aquele jovem no colo. Ele leva ele para um quarto, deita aquele jovem na cama. E Elias deita sobre aquele jovem e faz uma oração ao Senhor. Ele fez o quê? Uma oração. Senhor, devolva a alma desse jovem. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele jovem se torna a vida. Ei, irmão, vou dizer para você: o poder é na palavra. O poder e a vida só é conquistado pela palavra. Pode inventar um monte de coisa, pode pular, pode rodar, mas o poder está nessa palavra aqui. É essa palavra aqui, não tem outra não. É essa palavra aqui, é essa palavra que traz vida a você. É sobre o poder da palavra. Está passando algum problema? O poder da palavra. Que é o melhor lugar para você resolver os seus problemas? Fecha a porta do teu quarto. Ore o Pai em segredo. E a palavra do Senhor diz aqui: Ele nos vê. Irmão, Ele não ouve não. Ele te vê dentro do seu quarto. O melhor lugar de resolver problema é quarto. É íntimo. É intimidade com o Senhor. É um segredo. É lá que o Senhor vai dar uma direção para você. Porque eu creio que o Senhor, todas as vezes que nós fechamos o nosso porta do quarto e oramos, você não sai de lá sem resposta. Porque nós adoramos um Deus vivo, todo-poderoso, dono dos céus, dono da terra. Não há problema neste mundo que Ele não possa resolver. Só que Deus quer que a gente vá e leve o problema para Ele. Não é para rodar para o vizinho, não. Não é para acordar no ônibus, não. Não é para dizer no trabalho, não. Irmão, intimidade. Porque nós sabemos que existe intimidade com o Senhor. Para um homem chegar diante e falar: diante da minha palavra não irá chover, de intimidade com Deus. Pagava preço no Senhor. Porque intimidade é alcançada assim. Tem que pagar preço. Tem que doer na sua carne. Lembra dos crentes que eu falei que entram na área de conforto? Eles param de pagar preço. Eles param de buscar o Senhor e vivem à vontade, como se não houvesse amanhã. Mas quando vem um problema, ele faz que nessa mulher vai atrás de algum profeta e dizer para ele: olha, um problemão para resolver ele em casa. Olha, vai atrás do pastor e fala assim: pastor, tem um problema lá em casa, me ajuda em oração. Mas irmão, eu vou dizer para você nessa noite: todas as orações têm poder, mas a oração mais importante para a sua vida é a sua. Porque quem sabe o que passa dentro do seu coração é só você e Deus. Muitas das vezes estamos aqui na igreja sorrindo, brincando, mas só Deus sabe como o nosso coração está. Só Deus sabe como a gente está por dentro. Só o Senhor conhece o seu íntimo. Por isso eu falo para você: não perca tempo contando os seus problemas para as pessoas. Pois o Senhor disse: entra no seu quarto. E é promessa, é palavra do Senhor. Entra no seu quarto e ora. E eu sei que é difícil. É batalha a todo momento. Se a gente tivesse o dom de ver o que acontecia durante o momento que a gente ora, é uma batalha travada, irmão. Porque Satanás não quer que você ore. Satanás não quer que você tenha intimidade com Deus. Satanás não quer que você pague preço. Mas ele quer que você viva os seus próprios devaneios. E a palavra do Senhor vai voltar a Elias.
O Senhor vai dizer para Elias: Elias, vá se encontrar com Acabe, pois eu irei mandar chuva sobre esta terra. Só que quando o Senhor fala isso a Elias, Acabe tinha um servo chamado Obadias. E Elias vai conversar com o servo dele e vai dizer assim: olha, Obadias, a gente vai ter que rodar por aí procurando água, porque os nossos cavalos, os nossos jumentos estão morrendo, e o pouco de água que a gente conseguir, a gente vai conseguir manter eles vivos. Lembrando para a igreja que Obadias, mesmo sendo um homem que servia a Acabe, ele trabalhava na casa de Acabe, mas ele era um homem do Senhor. Pois houve um tempo na terra que Jezabel manda matar todos os homens de Deus, manda matar todos os profetas. E a palavra de Deus vai dizer que Obadias, ele consegue esconder 100 homens, 50 homens em cada caverna. E Obadias vai servindo eles com pão e água, até que um dia que chovesse. Então nós entendemos que Obadias, ele estava na casa de Acabe, mas ele não se rendeu aos desejos de Acabe. Ele até trabalhava lá, mas ele fazia a vontade do Senhor. Então vai acontecer que Acabe vai para um lado, Obadias vai para o outro, procurando água. E Obadias, ele vai procurar água, desde uma hora ele vai dar de cara com Elias. Ele vai encontrar com Elias e vai dizer: ó, é o Senhor Elias, o profeta. E Elias vai dizer para ele: sou eu. Então vai acontecer que Elias vai dizer para ele: olha, Obadias, eu quero que você vá até Acabe e diga para ele que eu quero ter um encontro com ele. Pois Deus mandou Elias encontrar com Acabe. Só que Obadias vai dizer para ele: não, eu não posso fazer isso, pois Acabe fez aliança com vários reis, e todos esses reis prometeram para Acabe que quando visse você, iria dizer para ele. Só que nenhum deles conseguiram dizer. Nenhum deles deu sinal de onde você estava, Elias. Aí eu vejo a proteção de Deus para a vida dos filhos dele, porque uma terra inteira procurando o homem, e ele estava escondido e ninguém achou. Pois aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero dizer para você, igreja, no dia que o Senhor te proteger, no dia que você estiver debaixo das mãos do Senhor, ninguém te tira de lá. O Senhor está dizendo para a igreja nesta noite: venha para a sombra do Onipotente, venha debaixo das minhas mãos. Eu quero guardar a minha igreja. Pois uma terra inteira procurava Elias, mas não se ouviu falar do nome de Elias. E Obadias vai dizer assim: Elias, como que eu vou chegar diante de Acabe agora e dizer que eu te encontrei? Se todo mundo te procurava, ele vai me matar. Elias vai dizer para ele: pode ir lá falar com ele que eu vou me encontrar com Acabe. E a palavra de Deus vai dizer que Elias vai e encontra Acabe. E ele vai dizer, Acabe vai dizer para Elias: é tu o perturbador de Israel? Eu gostei muito da resposta de Elias. Ele falou: é a sua casa e a sua família. Porque quando Acabe entra em Israel, quando ele entra em Samaria, ele chama todo o povo à idolatria. Ele chama todo o povo a viver a vontade ao contrário do Senhor. E Elias vai dizer para eles: olha, eu não vou ficar perdendo tempo discutindo com você. Eu não vou perder tempo discutindo com o homem. Eu quero propor um desafio no Monte Carmelo. Só que, igreja, antes de subir para o Monte Carmelo,
Elias vai falar com o povo: até quando vocês vão ficar divididos em dois pensamentos? E se Elias estivesse aqui na igreja hoje e perguntasse para vocês, para nós: até quando a gente vai ficar dividido em dois pensamentos? Até quando a gente vai ficar dividido na igreja? Até quando a gente vai ficar um pé lá fora e um pé aqui dentro? Até quando a gente vai servir de qualquer maneira? Até quando a gente vai fazer de qualquer maneira? A pergunta do Senhor nessa noite é: até quando, igreja? Até quando a gente vai ficar dividido? Até quando a gente vai ficar chateado com qualquer coisinha na igreja? Até quando qualquer coisinha a gente vai querer sair, vai para outro ministério? Até quando? Porque nós mesmos criamos essa divisão entre nós e Deus. Nós mesmos criamos essa parede entre nós e Deus. Porque o povo de Israel não é diferente da gente. Porque eles começaram a copiar o mundo e queriam implantar o mundo dentro de Israel. Hoje inventaram um evangelho de inclusão aí, que querem implantar várias coisas dentro da igreja, menos a presença de Jesus. Inventaram vários evangelhos, evangelho colorido. Desde quando nosso Jesus pregou isso, igreja? Desde quando Jesus veio no mundo para isso? Para inventar um evangelho de facilidade, para lembrar a igreja: olha, Jesus morreu na cruz para a gente estar aqui hoje. Ele se entregou numa cruz para a gente estar aqui hoje. Ele foi vendido por moedas de prata para que eu e você estejam aqui hoje. E será que o evangelho que Jesus implantava, o evangelho que Jesus pregava, é esse evangelho de bagunça? Jesus, onde ele chegava, igreja, ele pregava mudança de vida, ele pregava cura, ele pregava transformação, e o maior de tudo, ele pregava salvação. Porque o povo começa a inventar um monte de coisa para chamar a atenção do mundo lá fora. Mas o que tem que chamar a atenção do povo lá fora é a presença que tem nessa igreja. É o povo que se dedica e faz a vontade de Deus. Então, Elias vai dizer a Acabe: convoque todos os profetas de Baal e de Azera ao Monte Carmelo, e lá nós vamos propor um desafio. E assim foi. Acabe chama os profetas de Baal e de Azera e sobe Elias para aquele monte. E Elias vai dizer para eles assim: olha, a gente vai levantar altares, cada um vai levantar o seu altar, vamos colocar um bezerro sobre ele, vamos colocar lenha sobre ele, mas não vamos colocar fogo. Nós vamos clamar fogo do céu, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus em Israel. Então Elias vai dizer
Mas Baal não respondia. E Elias vai dizer para eles: olha, grita mais alto. Às vezes ele deve estar dormindo, ou viajou, está fazendo alguma coisa, porque ele é um Deus, né? E eles continuavam a gritar, a pular, a se rasgar. E quando eu li essa parte dele se rasgando, eu lembro da palavra do Senhor em Joel, que onde o povo de Israel também estava no momento de idolatria, e estava vivendo um momento parecido com esse momento de Israel, um tempo de seca. Em Joel vai dizer assim para eles: olha, rasgai as vossas vestes, não rasgai as vossas vestes, mas sim o vosso coração. O Senhor estava dizendo para eles na boca de Joel: a aparência para mim não importa, o que você está vestindo para mim não importa, se você canta bem, para mim não importa, se você prega bem, para mim não importa, você é o melhor obreiro da igreja, para mim não importa. Porque o Senhor está procurando um coração rasgado diante da presença dele. Porque quando o povo estava dividido em dois pensamentos, quando Elias diz, um coração rasgado da presença do Senhor só quer a presença dele, só quer ser cheio dele. Ele não se divide em momentos lá fora. Porque hoje, igreja, jovens estão perdendo 4 dias da sua vida em carnaval aí fora. E nós estamos aqui buscando um Deus que é eterno, buscando um Deus que é eterno, e vai nos levar para a eternidade para ficar com Ele. O Senhor está dizendo para a igreja: rasgai o vosso coração. A aparência para mim não importa, eu quero é o coração. Então Elias vai dizer para eles: olha, tá bom, vocês ficaram meio dia clamando a Baal, e a Baal não respondeu. E agora que eu acho um momento muito interessante, que Elias vai chamar todo o povo de Deus para perto dele. Elias chamou todo o povo para estar junto dele. E Elias vai começar a restaurar o altar. A palavra do Senhor vai dizer que o altar, ele tinha 12 pedras. Que essas 12 pedras, ela apontava para as 12 tribos dos filhos de Jacó. E quando eu li isso, eu fiquei prestando atenção, e o Espírito Santo dizia no meu coração: porque Elias ia clamar por fogo, Elias ia clamar pela presença do Senhor no altar. Só que quando o povo estava longe, o fogo não ia cair. Enquanto o povo estivesse dividido, o fogo não descia. Então a primeira atitude de Elias foi: vamos se ajuntar. E agora eu vou apertar um pouquinho. O seu problema não tem que ser com o irmão da esquerda ou da direita. Porque até cantamos e clamamos fogo, mas se estivermos divididos, o fogo não desce. Se estivermos divididos em dois pensamentos, o fogo não desce. E às vezes umas palavras assim até mexem no meio da gente, dá uma balançada no coração, e é bom que isso aconteça, porque clamamos fogo, clamamos presença, mas se estivermos divididos, se estivermos distantes um do outro, o fogo não desce, a presença não vem, o milagre não acontece. O Senhor pôs aquela estratégia no coração de Elias, creio eu, para mostrar para uma igreja hoje
num só propósito, num só objetivo, para a presença ser manifestada neste lugar. Temos que estar com o mesmo pensamento. Lembra do povo de Atos 2? No começo tinha até 500, mas o povo foi desanimando, o povo foi embora, o povo não existiu, pensamentos divididos, pensamentos ao contrário, mas aquele que estava no mesmo objetivo. A palavra do Senhor quer dizer que houve um vento impetuoso naquele lugar e viram línguas repartidas como de fogo. Entenda, igreja, para poder ser manifestado, temos que estar num só propósito. Temos que estar no mesmo objetivo. Não devemos cochear em dois pensamentos. Não devemos criar dois pensamentos, mas discernirmos um só Deus. Porque nós entendemos que Baal não responde com fogo. Baal não responde com bênção. Baal não tem poder para curar ninguém. Mas eu conheço um Deus no céu que pode tudo isso. Eu conheço um Deus no céu que pode. Eu conheço um Deus no céu que pode. Se você crê nele, clama o nome dele neste momento. E glória a Deus porque ele está na casa hoje. E a palavra do Senhor vai dizer que Elias pega aquele bezerro e coloca sobre o altar reconstruído, o altar reformado. E ele coloca aquele bezerro inteiro. E quando a palavra do Senhor fala que ele bate em pedaços aquele bezerro, coloca sobre o altar. Creio eu que Elias sabia muito bem
E com uma oração ele vai orando ao Senhor. E vai mostrar para todo aquele povo. Elias vai lá ao Senhor dizendo: Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é o Deus de Israel.